Este é mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar nos lares brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para discutir há quase 12 anos o que é o poder público, privado, acadêmico, sindical, cultural, universitário, através daqueles que exercem o poder. Hoje eu tenho o privilégio, pela primeira vez de termos no nosso programa, do senador Moro. Eu tenho uma grande admiração por todos aqueles que, enfim, eh, foram magistrados na Justiça Federal. Participei de duas bancas examinadoras aqui no Tribunal Regional da Terceira Região e sei da dificuldade para se ter um juiz federal. E tivemos um senador, Sérgio Moro, sendo, parece que 23 anos, juiz federal, o que demonstra o que representa efetivamente de conhecimento do direito no Brasil. E como senador, a explosão de votos que teve no Paraná demonstra a receptividade do povo naquilo que representou, segundo a imprensa internacional, não do Brasil, que era um dos grandes motivos, ao lado também da Operação Mãos Limpas na Itália, de combate à corrupção do poder público. Tenho, portanto, uma admiração muito grande por um velho professor de direito, um velho advogado há 65 anos, professor universitário há 59, por toda a atuação do magistrado, do senador Sérgio Moro. E temos aqui o privilégio de ter o nosso programa, e já de início, meu caro senador, eu lhe coloco uma questão: como é que o senhor vê as relações entre o poder público, entre o Executivo, o Senado, neste segundo ano de governo do presidente Lula, já que não só as relações com o Poder Executivo, mas também as relações com o Poder Judiciário, já que o senhor conheceu os três poderes: Poder Judiciário, Poder Executivo como ministro da Justiça e agora, como senador da República, o Poder Legislativo. Professor, primeiro quero agradecer aqui o convite para esse programa e é uma honra estar falando com o professor, me permito chamá-lo assim, que sempre foi uma referência. As pessoas não sabem, conhecem um pouco mais a minha carreira na área criminal como juiz, mas eu advoguei na área tributária e também fui juiz federal que lidava muito com essas causas tributárias. Então era uma matéria que sempre me atraiu e as obras do professor eram sempre uma referência na área. Então, para mim, é sempre um prazer Obrigado. aqui falar com o professor. Bem, eu Obrigado. estou num momento novo, né, com esse mandato legislativo de senador. Muito me honra aqui ter sido escolhido pela população paranaense. Foi uma eleição disputada, difícil. Tinham 3 candidatos competitivos. E eu estou lá aproveitando também, professor, claro, para prestar um serviço público. Acho que o nosso papel é de servir a população, representar, afinal de contas, mas estou aproveitando também como uma experiência de aprendizado, porque de fato eu fui juiz por mais de 2 décadas, acho que vivenciei tudo que poderia vivenciar dentro da carreira de juiz federal. Depois fui ministro da Justiça, que é uma perspectiva também diferente, e gostei muito daquele período. Infelizmente, ele foi de 1 ano e alguns meses, mas creio que nós implementamos uma série de políticas públicas importantes ali contra o crime organizado. E agora no Senado se tem uma perspectiva bem diferente, a necessidade de assumir certos compromissos para fazer passar a legislação. Eu sou oposição ao governo Lula desde sempre. Desde a minha eleição já me coloquei dessa forma, então eu tenho uma visão bastante crítica do atual governo, fazendo aqui o meu disclaimer, né, embora isso não seja uma novidade. Mas, ao mesmo tempo em que sou oposição, eu também tenho meus projetos e as minhas propostas que eu quero tentar aprovar dentro do parlamento. Esse ano nós conseguimos aprovar 5 projetos relevantes ali no Senado e no próximo ano o desafio é tentar fazê-los, aprová-los ali na Câmara dos Deputados. É um pouco mais difícil por conta da distância. Mas nessa aprovação tem todo aquele trabalho coletivo, ninguém aprova uma lei sozinha. Isso, para mim, está sendo um grande aprendizado, porque como juiz você tinha a caneta, né? Você dava a decisão, embora sujeita
aliar recursos. A principal crítica que faço aqui ao governo Lula nesse momento específico é que os rumos da economia não vão bem. Nós temos visto um déficit fiscal crescente, gastos excessivos do atual governo, e temos visto também, paralelamente, o patrimonialismo crescente, a meu ver, muito ilustrado pela ação que o governo, através de partidos satélites, promoveu contra a lei das estatais, que está suspenso, que foi uma lei aprovada pelo Congresso, e uma lei extremamente positiva para enfrentar esse drama que nós temos no patrimonialismo. Esse déficit fiscal crescente, num país como o nosso, que é um país emergente, ele causa uma série de preocupações. Esses dias até vi uma frase que me chamou a atenção, né? É a herança que nós estamos deixando aos jovens, e é uma herança que acaba sendo uma herança negativa, que eles vão ter que arcar com isso. Se com esses gastos nós estivéssemos tendo ganhos de produtividade na nossa economia, até seria algo, vamos dizer assim, aceitável, mas pelo menos temporariamente. Mas o que nós vemos é que esses gastos estão apenas promovendo dispêndios que não são eficientes e aumento do patrimonialismo. Um dado que me chamou muita atenção na economia esse ano foi a queda do percentual de investimento em relação ao PIB, que já chegou a 19%, e esse ano, pelo que li, pelo menos, vamos ver finalizado o ano como isso se apresenta, que estaria em torno de 16%, que não é suficiente para garantir um crescimento contínuo do país. Então, esse é um problema grave que vai nos trazer um preço É profundo. interessante, senador, que no domingo passado nós conversamos no nosso programa com o empresário Jorge Gerdau e estamos discutindo exatamente na pressão do custo político, do custo Brasil sobre as empresas. E nós saímos de um superávit de 54 bilhões de reais do governo passado, em 2022, para um déficit que aproximadamente teremos, quando concluído os cálculos de dezembro, em torno de 150 bilhões de reais do governo federal, sem que, com o aumento de 23 para 39 ministérios, e ao mesmo tempo com a estatização e com, enfim, não um custo maior sobre as empresas, nós corremos o risco de que só com política monetária que leva os juros a um teto muito elevado, mas é o único instrumento que se tem, porque não há política fiscal, e com o aumento de carga tributária. E nós vamos ter já, independente da aplicação da reforma tributária, um problema sério, que é os governos tendo que aumentar para poderem ser ressarcidos no futuro pelos fundos da União. Então, isso que o senhor coloca, o empresário Jorge Gerdau dizia a mesma coisa da preocupação de gastos que não representam investimentos, mas exclusivamente ajeitar, acomodar aliados políticos dentro do poder, não é? Perfeito, sem aumento de produtividade. Eu tenho me posicionado no Congresso, no Senado, sempre contra o aumento de tributos, de impostos. Até votei, embora esse não era o caso, votei a favor daquele arcabouço fiscal, porque entendi naquele momento que havia uma lacuna e era melhor preencher essa lacuna do que não ter nada. Mas o que me espantou é que logo após a votação no Senado, o próprio governo, em palavras do presidente Lula, já praticamente jogou ao mar a proposta lá de buscar a meta fiscal, o déficit zero nesse ano de 2024. E o problema é que, pelo que a gente depreende do discurso do governo, eles querem preencher isso com aumento de tributos, mas a sociedade, o setor privado, ele não aguenta. Chega uma hora que ele simplesmente diz, mas o que a gente está ganhando com isso? A gente está fazendo um esforço para ter um ganho de produtividade e, no fundo, a gente vê iniciativas do governo que apenas aumentam toda aquela burocracia que nós sempre criticamos. Por exemplo, a volta, embora não foi o governo, foi uma decisão do Supremo, que a gente respeita, mas a gente lamenta, mas com, a meu ver, o apoio do governo, da restabelecimento da contribuição sindical. Então, é um aumento de burocracia, de encargos que não leva ao aumento de produtividade. Claro. É Enfim, um custo Brasil, senador,
que eu tenho batido muito nisso em palestras, em escritos, que a empresa não pode, em contato com as empresas, suportar. Nós estamos entrando efetivamente numa rota de colisão, porque agora os juros de capital próprio, que se pretende aumentar, o que representa efetivamente um encarecimento no custo para as empresas. O problema, por exemplo, a média de imposto de renda de as empresas, os países que pegam tributo na empresa e tributo à distribuição de dividendos, varia entre 20% a 24%. Nós temos 34%. Quer dizer, nós cobramos tudo no início. Agora, manter ou mesmo reduzir muito pouco. E para tributar a distribuição de dividendos, nós vamos encarecer ainda mais e sempre tirando dinheiro do contribuinte. Eu tenho a impressão que nós estamos numa rota de colisão, porque os gastos não são para investimento, são gastos sem capacidade de tornar o país competitivo. Senador, eu acho que nós vamos aproveitar e já partimos para os nossos comerciais para termos um pouco mais de tempo no próximo bloco, porque eu quero ouvir a sua opinião sobre dois aspectos importantes. O primeiro deles, as relações do Senado com a Suprema Corte, e, em segundo lugar, a sua opinião sobre a reforma tributária. Vamos aos nossos comerciais agora. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando, para meu grande privilégio, o nosso programa que vai comemorar 12 anos, no mês de fevereiro, do senador Sérgio Moro, a quem eu tenho uma grande admiração, que acompanhei sua carreira como juiz, como ministro e agora como senador. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Este é um livro que saiu recentemente, Análise do Parlamentarismo Monárquico. Eu não sou parlamentarista monárquico, eu sou parlamentarista, mas analiso que dos 20 sistemas mais estáveis do mundo, 19 são parlamentaristas. Dos 19, 7 são monárquicos. E dos 7, 5 dos parlamentarismos monárquicos são mais estáveis do que os outros, que é a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, entende? Então, na próxima, a Dinamarca também, o que representa, eu faço uma análise da estabilidade do sistema parlamentar, eu sempre fui parlamentarista, analisando, não sendo monárquico, porque eu entendo que teria que ter toda uma outra tradição, e aí teríamos que enfrentar outro tipo de problemas. Mas mostro que nesses países, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Noruega, isso tem funcionado muito bem, não é? Meu caro senador, então esse livro vai ser enviado amanhã para o senhor. Obrigado. Mas, Eu senador, sou eu um fã queria. do parlamentarismo também. A gente tem que lembrar que não estou dizendo que defendo o parlamentarismo para o Brasil. Existem as nuances, mas os parlamentos eles foram as casas nas quais foram construídas as liberdades fundamentais, né? A Inglaterra, por exemplo, lá na Revolução Gloriosa, com as limitações do poder do rei, então, né, absolutista, foi ali que foram criados direitos que muitas vezes depois foram copiados por outros países, muitas vezes não necessariamente trazendo o modelo político, né? Mas nós temos que reconhecer a importância dos parlamentos na construção das democracias ocidentais e dos nossos valores fundamentais. Não, e, inclusive, se nós verificamos nesse livro do Lee Pratt, da Universidade Yale, Democracy, ele acrescenta o seguinte: 19 democracias que ele inquieta, que são parlamentaristas, e a única presidencialista bem-sucedida é da Inglaterra, é dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, se nós analisarmos, quando essa Revolução de 1688, 89, na Inglaterra, que criou o parlamentarismo, a dinastia de Orange, eles criaram, de rigor, dois partidos. Se nós pegarmos os Estados Unidos, nós temos um presidencialismo com dois partidos, que é o Sim. trabalhista, e os democratas, os republicanos, os trabalhistas e os conservadores. Quer dizer, até o sistema mais estável presidencialista é um sistema que tem muito daquela herança britânica da Revolução da dinastia de Orange, não é? Mas, senador, aproveitando aí os seus conhecimentos, inclusive também de política, a sua cultura geral, eu queria colocar dois problemas que o senhor teria até o fim do programa para expor. O primeiro deles é
Como é que o senhor está vendo a reforma tributária com um texto constitucional 3 vezes superior em matéria tributária ao texto constitucional atual? E como é que o senhor está vendo essa tensão de relações entre o Senado, principalmente, e o Congresso? Porque o Senado, a meu ver, é a Suprema Corte do Brasil, que é a única corte que pode julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o Senado Federal, isso tem, portanto, poder maior de julgar os presidentes da República e julgar os ministros da Suprema Corte. É, essa tensão, já que o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Entende? Eu não faço distinção entre interpretação exclusiva privativa, muitos fazem, aqueles que podem delegar, ou Uhum. não, eu não faço. Eu entendo que aquela que pertence a um determinado poder exclusivo daquele poder, ele pode delegar ou não, conforme a sua competência, de zelar. Quem tem que zelar é o Congresso, não é o Supremo que tem que zelar por uma invasão de competência do Supremo dentro da atuação do Congresso Nacional. Então, eu queria saber como o senhor vê esse atual momento das relações no sentido de preservação da competência do Congresso Nacional e a reforma tributária. Tempo integral até o fim Perfeito. para o senhor. Não, perfeito. Olha, sobre os tributos, eu acabei até falando um pouco na parte anterior, no fundo existem duas concepções de mundo hoje que não tem que ser vistas, são antagônicas, são opostas, mas não precisam ser necessariamente inimigas. O governo atual tem uma concepção de desenvolvimento baseado no Estado. Eu, particularmente, acredito no indivíduo, na sociedade, na pujança do setor privado. Então, nós temos que construir condições econômicas para esse desenvolvimento para o investimento privado, que nós estamos bem longe de ter no momento. Eu votei contra a reforma tributária, professor, com dor no coração, porque eu sei da importância de uma reforma tributária que simplifique o atual sistema, que é extremamente oneroso do ponto de vista operacional para as empresas e acaba refletindo, claro, no contribuinte final, mas igualmente também porque gera uma série de distorções, como a guerra fiscal, enfim, e alocações de investimento muitas vezes baseadas nessas distorções. No entanto, o que foi apresentado é um texto muito amplo, me pareceu confuso, que não é simplificador, e vem embutido um risco de aumento da carga tributária. Para mim, isso ficou muito nítido quando houve a recusa, por parte da base do governo, de se estabelecer uma alíquota máxima para o CBS e o IBS, que era uma pauta que nós tínhamos ali na oposição. Então, votei contra, espero, para o bem do Brasil, que eu estivesse errado, que eu esteja errado nessa votação. Espero que se possa resolver os problemas na regulação e vou trabalhar para isso, mas eu acabei me posicionando contra e eu não sei se esse é o melhor caminho para nós retomarmos o crescimento econômico do Brasil baseado na produtividade do setor privado. O outro tema é um tema um pouco delicado, que nós temos que tratar sem as paixões, para que não fique parecendo uma briga do Senado com uma briga com o Supremo Tribunal Federal. A gente tem que respeitar as instituições, tem que respeitar a magistratura. Mas existe um movimento no Senado, encabeçado inclusive pelo próprio presidente lá, Rodrigo Pacheco, que refletiu nessa aprovação da PEC 8, né, de 2021, que, em primeiro momento, visa diminuir a incidência dessas decisões monocráticas. Ora, eu fui juiz, 22 anos, eu exerci a minha jurisdição em casos difíceis. Agora, admitir que um ministro do Supremo possa simplesmente rever uma decisão do Congresso, colegiada, por uma liminar, que não seja submetida ao plenário por um tempo indefinido, a meu ver, é algo ruim para a democracia. E dois, não existe equivalente, pelo menos não conheço equivalente no mundo. Não é assim nos Estados Unidos. Essa possibilidade nós não podemos vulgarizar. E o grande ponto é o seguinte: não é que o senador é melhor que o ministro, ou o ministro é melhor que o senador, ou que o deputado. É que o deputado e o senador, nós estamos sujeitos a uma reaprovação periódica pelos nossos representados, enquanto que os juízes, magistrados
não têm essa mesma legitimidade no sentido de serem submetidos a essas decisões. Eu lembro uma frase, para mim, que é lapidar, de um juiz da Suprema Corte norte-americana, que foi Robert Jackson, lá do primeira metade do século passado. Ele dizia o seguinte: nós estamos sempre certos, se referindo à Suprema Corte, porque damos a última palavra. Mas nós não damos a última palavra porque estamos sempre certos. Que era um exercício de humildade e um clamor à autorrestrição. Não acho que tem nesse projeto nenhuma ofensa, nenhuma agressão ao Supremo, mas apenas ali uma melhor regulação dessa matéria, dentro das atribuições normais de qualquer parlamento. Porque O senhor existe, sim, a necessidade de ter um equilíbrio entre os poderes. o senhor não acha, ministro ou senador, o seguinte, que o artigo 97 da Constituição, quando declara que para uma da lei ser declarada inconstitucional, eu preciso da maioria absoluta. Se eu tiver 5 votos favoráveis e 4 contra numa matéria de constitucionalidade, a lei não pode ser considerada inconstitucional, porque eu não tenho a maioria absoluta do tribunal. É o que está no artigo 97. Eu declarei, quando saiu esta emenda constitucional, que, na verdade, ou pelo menos saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados, que era um pleonasmo constitucional. Os senhores reiteraram o que já estava no artigo 97 da Constituição. Porque se eu não posso, sem maioria absoluta, ter a declaração de inconstitucionalidade, como é que eu posso ter a suspensão, que pode durar 10 anos, 20 anos, por um único ministro? Os senhores reiteraram o princípio, tornando mais claro o que já estava no 97. Pelo menos foi o que eu tenho interpretado com Michel Temer, que demos uma palestra juntos, discutindo exatamente esse aspecto. A meu ver, é uma consequência lógica. E veja, às vezes pode ter alguma lei com a qual nós não concordemos. Então, de repente, tem uma decisão de um ministro suspendendo a vigência da lei e todo mundo acha ótimo. Aí, de repente, tem uma lei que nós concordamos e vem outro ministro dar uma decisão e aí desagrada aqueles que tinham ficado felizes antes. Então, você tem que ter um sistema, né? Tem que ter regras, tem que ter rules Exatamente. sobre essa jurisdição. O Supremo tinha dado um passo numa alteração regimental, mas nós vimos que isso não estava sendo suficiente. Eu votei a favor, é um movimento majoritário dentro do Senado, e não creio que exista aí qualquer espécie de intenção de Claro. retaliação, uma coisa parecida. Nós temos que sair dessa infantilidade da polarização política que acaba impedindo que nós temos divergências e diálogos que as pessoas podem não concordar com as outras, mas nem por isso se tornam inimigos fidagais. A democracia é isso também. É você tem que tolerar as opiniões alheias sem querer eliminar aquele que diverge de você. Meu caro senador, estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa. Quero dizer o seguinte: foi um privilégio tê-lo no nosso programa. Essa definição de democracia é aquela que, aliás, John Rawls dizia num livro Democracia e Liberdade, não na teoria do direito, em que as teorias não abrangentes são próprias das democracias. As teorias abrangentes, aquelas que não admitem contestação, são próprias da ditadura. Nós temos que conviver com ideias divergentes, mas com um diálogo elevado, que é o que o senhor está fazendo no Senado Federal. Quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Se quiser dizer alguma palavra final para os nossos telespectadores, eu agradeceria. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico muito honrado com uma discussão, né, de alto nível, e nós temos que ser presente, não é só o judiciário, que é o guardião das liberdades, é também o parlamento. E, aliás, né, como nós dissemos anteriormente, foram nos parlamentos que nasceram as resistências aos regimes absolutistas, que foram construindo paulatinamente as revoluções liberais. E o principal exemplo é a Revolução Gloriosa lá às vezes não tão dramática, né, como a Revolução Francesa, e graças a Deus com menos sangue, mas foi ali um bastião das liberdades. Então, o parlamento não pode ser deslegitimado por estar regrando o comportamento dos outros poderes, e veja, eu sempre disse,
Qual o poder que está sendo retirado do Supremo por essa PEC? Nenhum, que é o plenário do Supremo que vai decidir a questão. E existem outros temas que devem ser levados ao Senado, tem uma discussão sobre mandatos, seja contra ou a favor, mas é uma discussão legítima, que pode ser feita no parlamento, e todas as opiniões ali vão ser consideradas. Mas para mim foi uma grande honra, professor, poder revê-lo e participar do seu programa. Quero aqui mandar um abraço para todos os responsáveis e também para os nossos telespectadores. Eu agradeço muitíssimo, senador. E, senhores telespectadores, meus telespectadores, aguardo-os novamente no próximo domingo.